situação esta semana em relação ao ar-condicionado. Instalação de ar-condicionado. O senhor acabou de comentar que o ar-condicionado faz parte da vida moderna. A nossa Convenção de Itabirito, ela estabelece que a mudança, a alteração de fachada, de estética do prédio, só seria permitida desde que haja o assentimento da unanimidade dos condôminos. Eu pergunto para o senhor, eu tenho a impressão que eu ouvi isso, o senhor disse que não caracterizaria a instalação do ar-condicionado, não caracterizaria a alteração de fachada. Isso é unanimidade. Alguns acordos é que entendem assim. Deixa bem claro, não são todos árabes. Se a sua convenção diz que precisa de unanimidade, essa pessoa que insistir vai ter problema sim. Estou dizendo nos casos omissos, porque tem muita convenção omissa. Ele vai para o judiciário, e claro que eu estou me referindo a cidades mais quentes, como Rio de Janeiro, Araçatuba, que eu já vi julgado isso, mas também já vi julgado em sentido contrário. Não existe unanimidade. A tendência é considerar o ar-condicionado um conforto da vida moderna. Mas isso não quer dizer que, no seu caso, se a convenção diz que é 100%, que é a unanimidade, ele vai ter dificuldade em instalar. Eu não estou nem discutindo o lado da segurança, que às vezes o prédio não comporta sobrecarga, pode incendiar o prédio. Então, desconsiderar essa parte, é evidente que... Agora, se a convenção diz que é 100%, que é a unanimidade, ele vai ter problema sim. Se eles ficarem o pé, ele vai ter problema sim. Ele vai colocar o ar-condicionado. Eu estou me referindo, às vezes, à conversão. E também, os prédios modernos já têm previsão de ar-condicionado. Então, não se preocupe, já tem a previsão. Você coloca onde está a previsão. Os prédios mais antigos, deve ser o seu caso, o prédio mais antigo, se diz que não é permitido. Agora, eu estou me referindo quando existe omissão na convenção. Aí ele faz e espera ver o que vai acontecer. Né? Ele quer colocar e vocês não querem permitir isso. No primeiro momento, porque, professor, isso deve correr o risco na estrutura do prédio, entrada de energia. Sim, tem que ver esse lado também. Então tem que ver isso, sim. Tem que ver isso. Fiquei satisfeito com a resposta. Não, só tem bons argumentos, porque a convenção é explícita. Estou me referindo quando existe omissão. Aí se ele pega um bom advogado, vai dar trabalho. Mas nesse caso, como está explícito, ele vai ter sérios problemas se ele transgredir essa regra, tá? Já lhe dou a palavra. Diga, pode fazer. Professor, em primeiro lugar, sua palestra foi muito esclarecedora. Muito obrigado por essa oportunidade. Desculpe se eu falei rápido demais, mas é que senão não dá tempo. Não, uma duvidazinha. O senhor mencionou o problema de garagem. Nós tivemos um caso sui generis. O condomínio vendeu um apartamento e conservou o pedaço da garagem. Eu já tive um caso desse. Criou uma certa situação. Como é que ele participa das assembleias? Mas a garagem tinha matrícula separada? Sim. Ah, sim. Mas fica agora no caso do valor da fração ideal. Para quê? Não entendi. Para participação na assembleia. Pela fração de TV, né? Não tem, essa garagem deve ter uma fração. A garagem tem. Claro, então ele vai pagar pela fração. Não importa. Não, tudo bem, se ele pagar R$50, ele vai pagar R$50, ué. Qual a dúvida? E a participação no voto, na assembleia? Ele vai votar pela fração dele. Pela fração. Claro. Tem que dividir os Não importa, ele tem a fração dele de X, ele tem direito a votar por isso. Eu tive um caso parecido, a pessoa tinha só sobrenome, aí ele queria vender a garagem, a convenção disse que só podia vender para outro condômino. Eram 12 apartamentos, ninguém queria comprar porque todo mundo já tinha garagem. Eu falei, você não notifica todo mundo, você não vai poder ficar com essa. Ele vendeu o apartamento e não vendeu a garagem. Antigo, prédio antigo. No final, uma vizinha concordou e comprou, ela notificou, e ela falou, eu quero vender, portanto, ela concordou, tudo bem. Porque a convenção proibiu de vender de frente. A convenção não pode ir contra o Código Civil. Se ninguém quiser comprar, você não pode ficar com essa garagem, é um direito seu. Mas era um problema, mas ele podia vender que a matrícula era separada. Boa noite. Boa noite. A partir do princípio que a colocação de ar-condicionado não seja uma alteração da fachada, embora eu acredito que seja. Não, veja bem, eu não afirmei que não era. Quer dizer, a vida moderna, a tendência da jurisprudência é admitir, mas não é que não há alteração da fachada. Então, no caso, até, muito parecido com o colega, em 1950, mas as construções até bem antigas, até... E já foi adaptado pela lei de 64 ou pela lei de 28 ainda? Pela lei de 28, né? Sim, exatamente. Conheço vários casos. Uma ideia de colocar um ar-condicionado. Qual seria o polo exigido nesse caso?
já que não é A convenção é omissa. Exatamente. Eu acho que o quórum 2/3 é o suficiente. Se é omissa, não precisa de unanimidade, não. Bom, essa é outra questão também. Acho que por cautela, é porque eu sempre não comparece, se eu convoco, vai ter 10. Acho que aí nesse caso, como envolve a alteração de fachada, eu acho que teria que bater em porta. Eu não esperaria, porque se eu vai convocar, ninguém vai. 3 ou 4 que vão. Só vão quando vai discutir vaga de garagem e sorteio. Isso é um problema que dá a briga, da guerra, da morte. O problema de garagem é um negócio muito sério. Agora, outras coisas, despesas ordinárias, extraordinárias, tem aquele problema, né, que o locatário podia participar das assembleias, mas pelo Código agora acabou aquele negócio. O locatário antigamente podia participar, hoje não pode mais, né, pelo Código Civil. Antigamente, quando o inquilino podia ir lá discutir as despesas ordinárias. A questão ordinária não é dele, é do proprietário, né? Então, ele chegar para a pessoa, não vai. Então, eu vou no seu lugar. Porque eu tenho interesse, eu estou pagando despesa ordinária. Não é reforma de elevador, não é pintura, não é troca de caixilha, porque isso faz parte da propriedade. Isso aí é por conta do proprietário. Da instituição do síndico. No 350? 349. 349 é... Para a Assembleia convocada especificamente para... Maioria absoluta para destituir, 50% mais um. Maioria absoluta. Especialmente convocada, a Assembleia especialmente convocada... Para o fim... A maioria absoluta dos seus membros, quer dizer, não é das pessoas presentes naquela Assembleia especificamente? Aqui a redação ficou meio dúbia, né? Porque essa é a discussão que na prática, com relação a isso. Isso aí realmente tem dado uma discussão. Deixa eu ver se eu acho aqui um acordo até que eu citei. Não, nesse aqui não. Isso que o senhor está falando tem sentido, porque... Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa sua dúvida é procedente. Eu já tive problemas desses que seria dos presentes, que é muito diferente dos presentes, ou se 2/3, ou se a maioria absoluta do condomínio. Por cautela, eu acho que o senhor teria que bater em porta, eu acho que é 50% do condomínio, não dos presentes, porque é um ato grave, né? O senhor está destituindo o síndico. E geralmente, por que o senhor está destituindo? Porque prestação de contas. E outra coisa, o síndico não pode aprovar as próprias contas, né? Não tem cabimento. Eu tinha um caso aqui de uma jurisprudência que eu coloquei no acordo, que era um condomínio de 5 apartamentos, e o síndico tinha 2. Então ele fazia o que ele queria, ele tinha 2, eram 5 apartamentos, ele gastava à vontade, etc. Depois ele aprovava as próprias contas, tudo irregular, né? Porque era um condomínio de 5. É muito ruim quando. Você não vê, porque tem 2 votos, né? É muito ruim, o condomínio pequeno é muito ruim, porque o condomínio fica caro, né? Se tiver elevador. Se não tiver elevador, não tem problema. Mas se tiver elevador, é aquilo que eu sempre digo, 1 por andar hoje é na faixa de R$2.000 por mês. 1.500 a 2.000, essa é a faixa. 2 por andar é 800, 900 reais, 3. Por isso que o negócio são 4 por andar e cai para uns 500, 600 reais. Porque a inadimplência é muito alta, né? Ô, professor, aproveitando essa deixa, o Ariovaldo Zanotello, que está nos assistindo via internet, perguntou se pode ser transferido o encargo de síndico para pessoa jurídica. Acho que nesse caso que o senhor acabou de citar, exatamente, né? De 5 pessoas seria o ideal. Eu digo aqui o exemplo que o próprio administrador pode ser síndico. Isso é muito comum. O prédio que eu moro, por exemplo, eu não sou mais síndico, o administrador é síndico. Não é nada, ele ganha como síndico e ganha como administrador. Porque a pior coisa é meia-noite alguém reclamar porque a caldeira não está esquentando, porque quebrou um dos elevadores, porque na garagem tem um vazamento, quer dizer, é péssimo. Então é melhor que seja o administrador. Ele pode ser, não é impedimento nenhum. Eu digo até aqui no meu comentário que o administrador pode ser pessoa jurídica, que o síndico pode ser pessoa jurídica, e pode ser também o síndico pessoa estranha ao condomínio, não precisa morar no condomínio. Legal. Pois não, tem mais uma pergunta aqui. Boa noite. Sim, se nada se estabeleceu entre eles, né? Quer dizer, ele vai assumir se o outro não assumir isso, né? Quer dizer. Sim, no caso desse contrato não ter sido registrado, e no caso da ação de cobrança, e a ação ter sido movida contra o adquirente, no ato da execução, com a penhora do imóvel que você fica,
a ação movida contra o adquirente que não tem um contrato registrado. Eu vou lhe dar vou lhe responder com uma outra questão. Que me foi passado há uns tempos atrás. Uma pessoa tinha um apartamento, tinha compromissado com um terceiro, só que no registro continuava o nome dele. E esse compromissado não pagou o condomínio. A administradora foi no registro imóvel e viu que estava o nome de fulano, que só tinha vendido há 40 anos do nome dele, só que ele não lavou a escritura definitiva. E talvez aí a filha desse sujeito que já tinha falou, papai está sendo executado. Ele falou, olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que ir lá, onde é que está o compromisso? Diga que você não tem nada a ver com isso, você já vendeu, só que ele não transferiu para ele, para ir buscar em nome do compromissário. Não sei depois o que deu também, mas foi um caso tipo, quer dizer, o sujeito vai no registro imobiliário que tem a fotografia, o registro imobiliário, o compromisso não era registrado, era particular, era o caso que o pessoal está falando, quer dizer. Então, é claro que, se ele provasse que tinha compromissado, é claro que não pode vingar a execução. Existe aí aquilo que se chama hoje em processo, a exceção de pré-executividade. Eu vou provar que houve o compromisso. Essa é essa discussão toda, né? Mas no caso de chamar, não consta da certidão de registro de imóvel, o condomínio corre o risco de acabar sucumbendo. Sem dúvida. Você devia ter pesquisado. Só para fazer uma parte? Podia ter O pesquisado. registro do contrato não se prossegue com a execução. O processo fica paralisado porque não se tem de quem cobrar. O imóvel pode ir para a penhora, mas não se consegue executar. Posso só fazer até uma parte nesse sentido? Desculpa até interromper. A pergunta da doutora foi sobre a questão da aquisição de um imóvel em condomínio por promessa de compra e venda que não foi registrado no ofício imobiliário. Qual seria o réu nessa ação, se o promitente comprador ou o próprio promitente vendedor? Tem uma decisão recente do STJ, que você consegue encontrar no site do STJ, a esse respeito, que um condomínio entrou contra o proprietário, só que o proprietário tinha vendido essa unidade por promessa de compra e venda não registrada, só que o condomínio sabia disso, tanto que mudou até o nome do boleto, tratava ele como dono, tratava ele como proprietário, e quando ocorreu, na verdade, essa execução, claro que o proprietário pediu a ilegitimidade de parte. Eu não sou parte, já vendi, está aqui a promessa, etc, tal, vai cobrar dele. E o STJ entendeu que havia, na verdade, ilegitimidade de parte, que o proprietário não seria a parte legítima, haja vista que é uma obrigação própria ter que nasce em razão da coisa, e quem tem a coisa por promessa agora é o promissário comprador. Então, na verdade, é contra ele que deveria correr essa questão. O único problema disso, que gera o arrepio aí, eu que dou aula para direito notarial e registral, são dos registradores imobiliários na hora de registrar essa penhora, por exemplo, né, de um imóvel onde não foi transferida a propriedade. Pois é, mas agora com essa decisão do STJ, eu vou ter que pensar em alguma situação, porque vai vir a decisão, mando registrar. E aí, como é que fica? Tá? Se olhar no site do STJ, você consegue essa decisão que eu não me recordo aí dessa. Esse registro é ineficaz, porque ele não é mais o dono. Para o registro, né, João? Informação, a pergunta anterior, a informação do professor, quando não havia necessidade do condômino ser o síndico, poder ser contratado, pessoa jurídica. E surge hoje, inclusive, que aliás é uma área que eu estou atuando, como síndica profissional. Sim, como fiador profissional, tem o síndico profissional, que não é ideal, porque não é ideal. Também, mas tomar um certo cuidado, né? Porque é melhor que seria alguém do próprio prédio, o administrador que conhece os problemas do prédio, né? Se ninguém quiser ser, não é verdade? Se ninguém quiser ser. A doutora ali tem uma pergunta, pode fazer. Boa noite. Fala um pouquinho mais alto. Gostaria de saber se a exposição do hall de inadimplentes do condomínio pode ser exposta para os demais condôminos, se isso pode gerar uma futura indenização. Não, só não pode fixar isso, pode até dar dano moral, só não pode fixar no elevador. Agora, na prestação de contas, a senhora pode mandar, sim, os apartamentos que você pode não colocar, não precisa colocar o nome da pessoa, mas a unidade a senhora pode colocar, não tem o menor problema. Não vai fixar no elevador, mas na prestação de contas, quando o senhor recebe, só quer saber por que aumentou o condomínio, porque não estão inadimplentes as unidades tais, isso ela pode fazer. Aliás, todo boleto geralmente tem ali, quando damos em atraso, unidade tal, não coloca o nome da pessoa, não coloca o nome da unidade. Todo mundo sabe quem é, mas enfim, não precisa colocar. Mas realmente só não pode ser exposta ao ridículo, não. Isso hoje dá até problema de dano moral.
Não pode fazer isso, não. Professor, tem 3 questões interessantes aqui na internet e eu vou passar para o senhor aqui. Ó. A Rita de Cássia Araújo e o Roberto Braga, eles colocam a questão da negativação das despesas condominiais no cartório de protestos, né? Geralmente aquela questão, por exemplo, a Rita fala do imóvel estar registrado em nome da construtora, quem teria que ser negativado? O Roberto Braga fala em locação, quem teria que ser negativado, seria o locador ou o locatário. Todos eles pedem para o senhor fazer uma menção a esse respeito. A questão da negativação, da questão do protesto, eu tenho as minhas dúvidas, porque o decreto do governador mandou que se autorizava o protesto. Só que, por cautela, os administradores só estão mandando protesto depois de 3 meses, estão esperando, não estão protestando no primeiro mês. E estão mandando cartas. A sugestão é que mandando carta advertindo a pessoa que poderá levar ao cartório. Essa questão é um tanto polêmica, e eu quero dizer aos senhores que tem uma cidade aqui na Grande São Paulo, imagine os senhores que está mandando para o Serasa também, está mandando dívida de IPTU. Eu acho isso altamente inconstitucional. E já o Tribunal de São Paulo já está se fazendo contrário a isso, porque não existe, eu não posso mandar para o Serasa, porque a pessoa não paga por ter motivo. Se eu tenho um terreno invadido, eu não estou pagando. Agora você ainda tem meu nome para o serviço de proteção do crédito, entendeu? Eu acho que é uma violência isso que está acontecendo com essa prefeitura de uma cidade aqui do Grande São Paulo. Então, no caso do condomínio, muito embora nós tenhamos o decreto, eu não estou conversando com nenhuma ação impedindo a sustação. Evidentemente que os senhores que são advogados militantes sabem que para o juiz conceder liminar, eu vou ter que fazer o depósito. O juiz vai falar, com susto protesto mediante o depósito judicial. Então é um negócio. Se eu vou depositar, eu pago o condomínio. Eu vou ter que sustar o protesto, eu tenho que depositar. Eu vou ter que contratar advogado, então vai me custar mais caro do que pagar o condomínio. De forma que, não sei, é um pouco cedo, um pouco prematuro a gente saber se a eficácia ou não dessa lei, para intimidar ou não. Mas é que a coisa estava tão grande, tão grave, que as administradoras é que foram pedir. Mas por que isso? Por que aumentou a inadimplência? Por causa da multa de 2%, é óbvio. Se não tem penalidade, o jeito não paga. É evidente. É evidente que a lei penal do Brasil é branda, né? Então os crimes também, as pessoas aumentam aí a violência, essa coisa também. É a mesma hipótese. Agora, não dá para a gente saber ainda, é muito cedo, mas nós sabemos como é que está. Eu não tenho acompanhado a jurisprudência nessa história de sustação de protesto. Se já tiveram algum caso de sustação de protesto, ainda não, né? Não sei. Alguém que já foi protestar, já souber de alguém que já foi protestar porque não paga o condomínio, eu não conheço nenhum caso ainda. A pessoa ainda está muito cauteloso. Sabe por quê? As pessoas têm medo de dano moral também, né? O negócio é o nome da pessoa, não é a carteirada. Sabe com quem está falando, como é que vai protestar muito, mas tem que tomar um certo cuidado. Então, nesse caso, eu também não sei, também estou voo cego. Como é coisa muito recente, não dá para saber. Eu não gosto de falar uma coisa sem ter certeza, sem convicção. Também vou cego, eu não sei, porque eu não tive nenhum caso ainda concreto. Apenas fiquei sabendo, eu estava viajando quando aconteceu isso em julho, não estava em São Paulo, li com calma, mas sei que os administradores estão mandando cartas e com muito cuidado os assembleias para saber o que fazer com os condomínios inadimplentes. A ideia, eu tenho sugerido, sempre tentar e procurar a pessoa antes de esgotar todos os recursos, porque eu sei que protestar é uma coisa violenta. E depois a gente não sabe as consequências. Então, se não for possível, aí sim, temos que partir para o protesto. Tem mais 2 perguntas. Uma é da Nelly Costa, que pergunta: as lojas comerciais térreas, independentes de um prédio, que não fazem parte do condomínio, tem que pagar para a benfeitoria? Isso é uma questão interessante. Essa questão de lojas é um problema sério, porque 99% das lojas não pagam condomínio. Elas fazem parte interior do condomínio, tem inflação, mas como elas têm entrada independente, elas não pagam condomínio. Claro que ela perguntou das benfeitorias. Sobre as benfeitorias úteis ou necessárias. Por exemplo, se for pintura do prédio, elas têm que pagar, sim. Se for pintura. Isso elas não pagam as despesas ordinárias. Mas se tiver reforma, telhado, tudo, elas têm que participar, sim. Porque
telhado faz parte do prédio. Eu acho que isso, despesa extraordinária tem que pagar sim pela fração. Elas não pagam as despesas ordinárias, empregados, isso tudo. Mas as extraordinárias, eu sei que tem muita polêmica, muita loja que não quer pagar nada, mas aí tem que pagar sim. Sim, porque se pega fogo no prédio, como é que faz? Como? Essa é a questão, não é, a questão é polêmica. E a última pergunta é do Fabiano Sampaio Amaral, que pergunta sobre a questão da adjudicação pelo condomínio do imóvel em processo de execução quando adepto. Aquela previsão da lei do condomínio. É o seguinte, como o condomínio não tem personalidade jurídica, em tese não poderia, mas existe uma exceção em regra do artigo 63 da lei de 64, dizendo que quando houver inadimplência, a única exceção, o condomínio poderia adjudicar. A matéria não era pacífica, era complexa. Na revista da ASP de julho, eu escrevi um artigo sobre natureza jurídica do condomínio. E lá eu faço menção a essa revista de julho, não trouxe aqui comigo, mas tem alguns acordos do então Tribunal de Alçada de São Paulo, onde eu faço menção de que o voto pioneiro em São Paulo, a primeira decisão foi do juiz da Vara dos Serviços Públicos, o Vinícius Pádua Salles. E essa decisão depois foi cassada pelo tribunal, mas agora o Conselho Superior de Magistratura já admitindo que o condomínio poderia registrar sim. Foi o voto, esse é um caso pioneiro, eu faço menção nesse meu artigo da revista de julho aqui da ASP, quando eu faço menção até o número desta sentença. E depois tem alguns acordos dizendo que o condomínio pode adjudicar. A matéria era polêmica, os registros móveis se recusavam a registrar, por causa da falta de personalidade. Mas nesse caso, excepcionalmente, eles já estão aceitando. Foi um longo caminho para chegar nisso. Essa sentença pioneira do Vinícius Pádua Salles, quando então juiz da Vara dos Registros Públicos. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, professor Davos Maluf, por ter aceito o nosso convite e com sua didática, com sua experiência de vida, ter trazido para nós essa brilhante palestra, onde pudemos elucidar aí grandes dúvidas acerca do condomínio de Lis. Professor Maluf, mais uma vez, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco, por o senhor ter aceito o nosso convite, ter abrilhantado a abertura desse curso, ter sido a aula magna para o senhor, que é um dos grandes expoentes aí do direito civil brasileiro. Um grande estudioso e um acadêmico de vanguarda. Né? Eu agradeço imensamente a atenção que vocês me dispensaram, essas quase 2 horas, a minha voz já está começando a falhar, né? Já tenho que descansar. Pela atenção, e estou à disposição para qualquer dúvida dentro dessa associação tão amiga, né, tantos anos. Espero ter colaborado com o senhor nessa elucidação, né? Porque, como eu disse no começo, direito não é matemática. 2 pode ser 5, 6, 7, depende de como vocês vão fazer essa sustentação. Então, a beleza do direito está nisso, né? Não é uma ciência exata. Isso aqui não é uma ciência exata. Então, a gente está sempre aqui, é uma opinião aqui, uma opinião lá, que a gente faz essas convicções. Mas eu agradeço e estou à disposição dos senhores para as próximas palestras. Muito obrigado. Muito bem. E amanhã continuaremos, então, falando sobre locação. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado.